Bom dia, galera que curte o Conselho Pet. Hoje iremos falar sobre um assunto muito importante que todos os tutores de pets gostariam de saber. O que fazer quando algum animalzinho da gente passa mal em casa? Confiram com a doutora Sâmia sobre primeiros socorros. E hoje o Conselho Pet trouxe aqui a doutora Sâmia, justamente para esclarecer naquelas situações que a gente fica louca, aquelas situações imediatas que a gente sabe que a intervenção deve ser de pronto, e aí vem a ignorância do tutor, a ignorância da pessoa, doutora, que não sabe como agir, até porque o emocional conta muito, né? O tutor que está em casa, que tem aquele, né, aquele gatinho, aquele cachorro que passa por alguma situação de saúde, de problema de saúde imediata, eu acho que o emocional é normal a gente começar a gritar e não sair do canto, né? A gente vira um pouco irracional, né? A emoção toma conta e a gente acaba sabendo o que é para fazer, mas não consegue pôr em prática por não ter equilíbrio emocional no momento. Cada raça, cada gênero tem uma peculiaridade, não é verdade? Tem, né? Cada cachorro e cada gato vai ter o seu momento de urgência específica, né? Eu tenho alguns problemas de uma raça que eu não vou encontrar em outra. Então, os criadores dessas raças que podem ter algum problema, é interessante eles saberem o princípio básico de primeiros socorros para que possa atuar no momento de urgência até levar ao veterinário. Nós, tutores de Shih Tzu, entendemos exatamente o que a senhora está falando, porque o Shih Tzu tem um tal de espirro reverso. Primeiro, o que é espirro reverso? É aquele negócio, parece que ele está engasgado, que você não sabe o que é. E aí, o que a gente tem que fazer? Lógico, nada dispensa levar para o veterinário, viu, gente? A gente quer deixar claro isso para vocês, mas o que a gente faz? Tá lá com o espirro reverso, não respira. O que o tutor tem que fazer nesse primeiro momento, doutora? Bom, explicando o espirro reverso, mas de maneira mais prática. O espirro normal, o ar sai do pulmão e sai pelas narinas. O espirro reverso vai fazer o sentido oposto. E ele fica como se fosse uma criança que fala, tomou o choro, né? Ele fica realmente sem conseguir respirar. Então seria interessante você massagear a região nasal e massagear a traqueia. Isso vai estimular ele a soltar. Evitar ao máximo comprimir a região das costelinhas dele, porque a gente acha que fazendo isso ele consegue soltar o espirro, mas uma massagem traqueal na região do pescocinho vai ajudar muito mais do que você tá espremendo o cachorrinho. E levar imediatamente para o veterinário depois de uma crise de espirro reverso, principalmente se for um cão idoso, porque aí ele pode estar tendo outros problemas e o espirro reverso foi só um quadro clínico. Pois, doutora, me diga uma coisa, e a questão de nós também, até por sermos, né, criadores de cachorro, tutores de cachorro por muito tempo, o cachorro teve uma diarreia. Primeira coisa que eu faço é dar um probiótico e observar. Poxa, se o quadro se agravar, mas esse é o procedimento mesmo, dar o probiótico? Seria interessante. Se você souber o motivo da diarreia, ele comeu uma coisa muito gordurosa, vai ter uma diarreia muito intensa, além do probiótico, levar para o veterinário antes que o quadro dele se agrave, antes que ele chegue a ter uma desidratação maior. Mas se ele teve uma diarreia sem muito motivo, sem uma coisa muito clara, a administração de probiótico e observar ele seria interessante. Mas se essa diarreia ficar constante, aí é interessante levar para o veterinário, sim. Porque essas dicas que a doutora está dando tem toda a razão de ser, porque nós perdemos realmente a razão. Aquele negócio que a gente falou logo no início. E existem situações mais graves que aí que a intervenção do dono imediato pode ser capaz de salvar a vida daquele animal, né? Mas aí essas dúvidas eu vou deixar para vocês descobrirem aí com o Flavi. Doutora, agora naquele momento de desespero, quando você tá com seu cãozinho e de repente ele desmaia, o que fazer? Bom, o desmaio é interessante você saber o motivo, né? Porque muita coisa pode levar ao desmaio, ele é um sinal clínico e não uma doença. Desmaiou, é interessante você pegar o animal e levar de imediato ao veterinário, porque ele pode estar tendo uma parada cardíaca, tá? Que leva o desmaio, ele pode estar entrando em um quadro de choque anafilático, por deficiência respiratória, tudo isso leva ao desmaio. E em casa a gente acaba ficando um pouco limitado, então é levar de imediato para o médico veterinário. E sempre tem aquele sapequinha dentro de casa, que quando a gente vacila num produto de limpeza, ele vai lá e lambe. Aí deve se preocupar de verdade. O que fazer? Além de levar para o veterinário com urgência, mas o primeiro socorro em casa? Em casa seria interessante você ter alguns materiais, como exemplo o carvão ativado.
né? Que ele vai servir como um faxineiro intestinal, digamos assim. Ele vai proteger o estômago, proteger o intestino e vai fazer que o quadro de intoxicação não fique tão grave. Isso você pode estar fazendo de maneira rápida. Ele é um pozinho, você só faz diluir na água e vai administrando. Pode ser até no caminho até o veterinário, caso você esteja vendo que o animal está conseguindo deglutir. E no caso, assim, o tutor adora estar no celular, no carregador. Aí, aquele choque. Então, o choque já são outros 500, né? Porque o choque ele pode levar a vários problemas. Até uma queimadura mais grave, né? Que vai queimar toda a região da boca. Ou simplesmente um susto do animal. Se o animal for idoso, tem que tomar cuidado com esse choque. Normalmente, nos animais idosos pode vir a ter problemas cardíacos. E o choque pode dar uma tirada do compasso cardíaco. Tá? Então, sempre são as nossas criancinhas, né? Temos as crianças humanas e nossas crianças de 4 patas que temos que estar sempre de olho. Qualquer coisinha, gente, corre para o veterinário, que é essencial. Sâmia, nossos bichinhos realmente nos cegam como tutores. Cai uma tarraxa, eles não têm noção do que é comida, do que é objeto. Eles vão lá e comem. E aí? É porque eles são muito curiosos, né? E eles, a criança enxerga com a mão, eles enxergam com a boca, então eles precisam botar na boca muitas vezes. E quando acontecer dele engolir alguma coisa, você analisa. Se ele estiver engasgado, evitar enfiar a mão na boca dele para descer, porque pode ser algum objeto pérfuro cortante e sair rasgando, tá? Então é interessante você tentar analisar o que foi que ele se engasgou. Caso ele tenha engolido, é esperar sair nas fezes. E o kit de primeiro socorro, o que a senhora indica? Soro fisiológico é muito importante, carvão ativado, pomada para cicatrização é bacana e sem deixar faltar alguns antibióticos e anti-inflamatórios básicos, que é sempre bom ter em casa. Ótimas dicas que o Conselho Pet trouxe para vocês hoje, hein, gente? Junto com a doutora. Obrigada, doutora. E eu tô aqui para falar de coisa boa, gente. Sabe o que é coisa boa e é tendência? É o Pet Patas, o seu pet na Zona Norte. E agora com clínica 24 horas lá para atender você. Pode ser qualquer horário, viu? De manhã, de tarde, de noite, madrugada. É só chegar lá e apertar a campainha, porque o atendimento vai ser de qualidade. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como vocês podem ver, o Conselho Pet está sempre procurando ajudá-la a resolver situações do seu cotidiano. Então, acompanhe a gente nos demais programas e fique ligado. E, não podia deixar de agradecer ao IDEMA e também lembrar a vocês de seguir o Conselho Pet, @ConselhoPetRN no Instagram, tá certo? Vem muita novidade por aí.